colocando tudo no mesmo pacote, né? Então eu posso colocar um exemplo. Mas esse é o Todo problema da católico. reforma protestante. Então eu posso falar que todo católico é. Não, mas- Todo católico é pedófilo? Todo católico é esse é pedófilo? o problema da Todo reforma. católico é ladrão? O problema da reforma protestante é Todo católico é gay? Você tá dizendo... Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Isso aí eu sei que vocês vão gostar de conversar, hein? Oi, Ariel. Eu sou Marcos Davi, sou professor de Biologia e professor de Teologia também. De qual denominação? Sou batista reformado, daqueles que você gosta de conversar. Eu não sou luterano, mas sou reformado. Mas sério. Mais ou menos, né? Eu dou aula para adolescente, não dá para ser muito sério também. Bom, o fato é o seguinte, ainda que, de maneira explícita, o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Portanto, eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria, Sim. na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim, sim. Então, pode não estar falando explicitamente, como por exemplo Isaías fala, né, para não fazer imagens, né, Sim, Salmo Salmos, e por aí vai. Salmos 115, Salmos Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe, não quero me estender aí eu muito, concordo com tudo. e com um detalhe, a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa São pessoa duas discussões. Ó. Primeiro, no lugar de Deus. Tá, são duas discussões. Primeiro, Vamos lá. ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí pra você tá certo? Aquilo é uma figura que representa Sim. algo que aconteceu. Mas aquela imagem vai predispor a pessoa a se ajoelhar para aquela imagem, diante daquela imagem, e pedir bênçãos para que aquela imagem está representando. Vamos lá. Jesus nem na cruz está mais. Mas nós Então, pregamos a Cristo crucificado, loucura ótimo. para os judeus, escândalo para os Só para que os o- gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque Pra o gente não é sacrifício, vergonha, é a vitória da porque cruz o de Cristo sacrifício dele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na Mas cruz não é uma derrota. Não uma é derrota. vitória. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Sem Eu dúvida. queria chamar a atenção para Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, porque me chamas bom, não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria. Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das Veja, imagens? Ele veja. citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E Sim, dinheiro, caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. porque Poderia ter imagem sim, A então. imagem... A Igreja Católica tem imagem de várias mulheres e homens homens que vocês que dizem que servem de exemplos e Isso, tudo mais. Ok, poderia beleza. ter, então. Beleza. Todo mundo concorda Paulo, aqui também? Paulo, Pedro, Maria, a Madalena, o Judas bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Mas eu não preciso de uma imagem É que assim, a imagem... a gente nem pensa- para me conectar com Deus A gente e nem pensa- para pedir coisas para A eles. gente pensa de um ponto assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava pra escrever. Foram alcançados Quando eles pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas. Mas quando é igual uma novela da Ariel, Record. quando o padre Antônio Vieira chegou É a aqui história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. Eles pregam como der, né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus É uma forma precisa de pregar. imagem para convencer alguém? Deus se fez carne. Ah, desculpa, eu não vi aí, tinha acabado. Desculpa. Parabéns pela argumentação, muito bom. Pode ir? Tudo bom? Tudo bem, Ariel? Meu nome é Nick. Prazer, Nick. Tenho 35 anos, sou autônomo e um entusiasta da fé e da pureza. Nossa, É, bonito. Cara, eu entendo que você faz imagens, né? Que você tá falando sobre imagens, mas eu queria entender de você, né? O que essas imagens representam? Essas imagens, quando eu tô no meio do meu dia, por exemplo, trabalhando lá, ocupado, fazendo o que for, né? Cuidando da minha filha e tal. Quando eu olho pra um cantinho da minha casa e eu vejo, por exemplo, Cristo crucificado, eu lembro que ele morreu por mim. E naquela hora eu faço uma oração pra ele. Então, é um memorial. Sim. Tá. Nas outras divindades, outros santos, né? Há divindade neles? Não? Não, nenhuma. Olha só, na verdade, eles são partícipes da natureza divina, né? Segundo a segunda carta de São Pedro. Eles estão tão unidos a Jesus Cristo que já não são mais eles que vivem, é Cristo que vive neles. Quando a gente fala da vida de um santo, e a gente diz que ele é exemplo, não é que ele é bonzão, foi lá e fez tudo que Jesus mandou, não é isso. É que a gente sabe que Deus encheu tanto ele de graça
que ele fez aquelas boas obras. Não é ele que fez aquilo E qual a ali. É necessidade, Deus então, fazendo de nele. ter procissões pra Maria, procissões São formas de em lembrar geral? o povo, né? Da missão de Maria, como Então, ela por que viveu. uma busca pra Maria São exemplos. de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim? Por que é isso? Para pensar assim na... É uma veneração? É uma veneração que nós Tá. damos, sim. Então, a veneração Pensa é um como ato educação, pensa na educação de uma calma aí. criança, A veneração por é um exemplo. ato Você não conta religioso. histórias pra uma criança? A veneração é um ato religioso ou não? A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? Reconhecer Então que não aquela tá na pessoa Bíblia, tá cheia então é de Deus. antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia Não. não tem um ato religioso pra adorar imagens. Eles guardavam, por exemplo, as roupas de São Paulo, nós temos aqui em Atos 19. Agora, se a veneração, né, ela não é um ato bíblico, é um ato humano. Não, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos. Atos 17, 29, olha aí pra gente. 17. É o versículo em que nós temos São Paulo com a... 29. Atos 17, 29. versículo 29. Não é isso que eu queria Não, mas eu queria que você lesse ele pra mim, por favor. Vamos ler aqui. 17 e 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não, mas você acha que eu penso que um crucifixo é o próprio Deus? Você realmente acha isso? Eu tô falando assim, há um diferencial em ser arte. Então, por exemplo, a parede preta é um estilo de arte, né? E tem as imagens, como você falou, pro outro ali, ótimo, é uma arte. eu concordo com você, Mas, porque quando há uma veneração, uma divindade, algo que eu busco achar nele ali, cara, é O que é a antibíblico parede isso. preta? A parede Guardai-vos dos preta, ídolos. Como a você se parede- guarda dos ídolos? A parede preta e a luz piscando causa na pessoa euforia. Não, Ela nem consegue sempre. ter recolhimento Mas pra os caras rezar. são da transmissão aqui, né? Todo mundo da transmissão aqui, né? O preto na transmissão não ajuda, não auxilia nas luzes, na fumaça, nas mas outras coisas? o pessoal que Os caras tá lá sabem não que tá- isso não tá acontece. pela transmissão. Lógico que tá, pô. Porque aconteceu as paredes pretas depois que houve a transmissão, que foi depois do Covid. Ele começou a ter as paredes pretas. É, mas não é isso. Na verdade, isso é um fenômeno das mega churches nos Estados Unidos, que tem até pastor voando. Eu recomendo que vocês pesquisem. Já chega no Brasil aí. Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Então eu Mas posso esse é o colocar um problema- exemplo. mas esse é o Todo problema da católico- reforma protestante, Então eu posso falar que porque- todo católico é... Não, mas- Todo católico é pedófilo? Todo católico é esse é pedófilo? o problema da Todo reforma- católico é ladrão? O problema da Todo reforma protestante é Todo católico é gay? Você tá dizendo, se Então, alguém não cara, segue a doutrina da igreja, isso não vira doutrina. É um mau comportamento. Mas não é doutrina da igreja. Acabou? Ah, eu achei que tinha- eu também achei que tinha acabado. É que ela tava com a mão levantada ali, achei que tinha. Eu vou trazer pra você até aqui o Atos 15, né, que é o período em que pagãos estão se convertendo pro cristianismo lá em Antioquia e os apóstolos se reúnem porque tinha gente dizendo, ó, eles não estão seguindo a circuncisão, que é uma coisa do Antigo Testamento que tem que seguir. Então a gente precisa que eles se circuncisem. Tem o concílio de Jerusalém. Por que não acho os apóstolos... Deixa eu concluir o Por que argumento. não acho os apóstolos fazendo imagem de Jesus? Deixa eu Por quê? concluir o argumento. Não há. Em Atos, porque eles não eram artistas, eram pescador. É, mas você Atos podia pedir pra alguém fazer, pô. em Atos- Porque quem faz são realmente as pessoas Eusébio de que Cesareia, fazem. o primeiro Artesãos. historiador da igreja, diz que sim, que já havia pinturas de Pedro e Paulo e esculturas de Jesus Cristo em Mas na Bíblia não Cesareia é de isso. Filipe. Você tá falando de história, não é na Bíblia. A gente já discutiu na primeira vez que a Bíblia não é a única autoridade. eu Atos acho 15. errado. Valeu. Valeu. Pode ir? Vamos lá, cara. Eu acho que na realidade não pode fazer a imagem. Você é teólogo e apologeta, você vai saber Teólogo eu não sou. encontrar melhor do que eu. É um pouquinho do outro, né? Tem o texto, não farás imagens, nem do que está acima, nem do que está abaixo. Você com No Antigo certeza- Testamento, é Êxodo, Sim. Êxodo 20. E antes de você ler, versículo só 4. uma pergunta honesta. Deus traçou a proibição. A proibição da, enfim, venerar imagens e tal. E na realidade fazer, né? Já começa bem antes de venerar. Eu não sei onde que ele revogou esse mandamento. Eu tava mostrando, inclusive, antes da gente cortar, né, em Atos 15, tudo que é específico dos judeus que precisava continuar adiante, os apóstolos ali decidiram. Por exemplo, decidiram que não era mais necessário fazer circuncisão, certo? Ou comer carne de porco, ou guardar o sábado. Tudo isso não aparece ali Eu me refiro em Atos especificamente 15. ao mandamento. Então, eles disseram, tudo da antiga aliança, que era específico dos judeus, que passa pra adiante, está em Atos 15. Lá não tem nada de proibição das imagens. Foi revogado. Sim. Por quê? Quando a gente Expresso vai ou pra Êxodo tacitamente? 20, isso tá na tradição oral. E lá, não aparece escrito, entendi. então tá na nossa tradição Aí oral. como a Igreja Católica está par e passo, né? A tradição, A tradição e a escritura. Mas na prática, Ah, mas a a gente sabe que escritura diz tradição isso. engole a escritura. Não, segundo Tessalonicenses Não? 2,15, seguir todas as tradições orais e É escritas. tradição, por exemplo, Mas falando olha, questão de imagens, só pra eu seguir raciocínio, gostei que pra você gente fazer a trouxe. questão do monólogo. Eu gostei que você trouxe Nesse Êxodo 20. sentido de É. imagens. Por exemplo, uma modificação que teve muito recente. Tem O que aconteceu? uma modificação. Low battery. Teve uma modificação recente que Maria agora não é mais corredentora. Não é e aí, assim. cara? Não é assim. Que a igreja, É ou não é mais mas o que corredentora? a igreja em algum momento disse dogmaticamente que Maria é corredentora? Sim. Quando? Sim, isso tá no... Não é nem questão de intercessão. Isso tá no catecismo. A igreja não diz que a Maria é corredentora no sentido de... Pra quem tem dúvida, vai no conteúdo do Mocelinho que vai estar lá. A igreja não diz que Maria é corredentora. Com causa de salvação, né? Com causa de salvação. Ela se ela contribuiu, está junto com Jesus. ela né? contribuiu como Abraão contribuiu, nosso pai na fé. Nesse sentido. Agora, eles todos Abraão fizeram é nosso isso. salvador também. Abraão creu em Deus, assim como Nossa Senhora disse seu sim, Por que pela mudou graça isso de Jesus agora? Cristo. Por que mudou isso agora se não é É questão linguística, assim como, por exemplo, no século IX é definido a questão divergência linguística do que é semântica. adoração e veneração. Se for uma mera divergência semântica, por que No século revogar? IV, você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Isso foi definido com termos no século IV. E Por aí? qual posição da igreja? Concílio de Teve Nicéia. divergência, né? Sim. Teve divergência, inclusive. Os arianos, o Papa hereges. foi perseguido por causa disso. Você não teve papo perseguido por isso. E isso até é uma mentira. outra dúvida. Eu sei até qual é a Se um fonte que você está usando Papa- para se um isso. Papa Quero que você afirma- leia. Você leu essa fonte? Calma aí, eu tô falando de outra coisa. Se um Que é Papa a biografia ele de Santo afirma- Atanásio. Vamos Mas você tá voltar citando pra coisa sem ter corredentora. lido o negócio. Não tem nada de Você papa. consegue responder a pergunta? Não tem nada de papa Calma, perseguido pelo teólogo, cristianismo. Eu não sou Se o teólogo, Papa já te falei. afirma infalivelmente que Maria não é corredentora, mas antes afirmaram infalivelmente que ela é corredentora. Isso não foi definido nem infalivelmente antes, nem depois. O que a igreja sempre pregou é que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós somos cooperadores da graça de Deus. Nós cooperamos com Cristo. Como São Paulo diz em Colossenses, completa em minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo. Isso não quer dizer que Paulo é o nosso Salvador, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 3. Ele não morreu na cruz por nós. Mas ele tem essa graça. Ele já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Pela graça, ele coopera para que a redenção venha. Mas isso não faz dele corredentor. A igreja, ela purifica a terminologia. Eu vou te dizer mais. Se os termos no futuro forem diferentes, a igreja pode voltar a usar esse termo. Mas sempre com o mesmo sentido. As palavras elas vão mudando ao longo dos séculos. E a gente precisa entender o que eles entendiam naquele Se tempo. você não cai no ecumenismo. Não cai no comunismo? Como assim? A igreja se adaptar, o mundo ele não precisa se adaptar para caber dentro do que é a palavra de Deus. Fiz-me tudo para todos. A igreja, ela pensa... A como que eu igreja vou tem que falar? acompanhar a modernidade? A igreja tem que falar de um jeito que a pessoa Ela tem que consiga acompanhar a entender o modernidade? evangelho. Não, mas aí é mudar o evangelho.
Uma O coisa seu é ecumenismo é tecnologia. bom. Você se adaptar e ficar moderninho é bom. Não, calma aí. Eu posso falar a mesma Entendi. coisa que Deus falou, por exemplo, pra Elias. Isso que eu acabei de mostrar aqui, da passagem de Reis. Ele mostra que pra encontrar Deus preciso de recolhimento. Isso não pode mudar. Agora, a palavra recolhimento nem existia nesse tempo, não existia português. Então as palavras vão mudando, mas o conceito é o mesmo. Isso é uma coisa bem fácil de entender. O seu raciocínio que você colocou, ele fica muito em xeque essa questão de se houve mesmo uma revogação da proibição de fazer e de venerar. Inclusive, assim, não tem freio, porque, por exemplo, o último santo foi, salvo engano, foi o Carlo Acutis, né? Que é o santo último padroeiro da canonizado, né? internet. Como que seria uma oração pro santo da internet? Como que seria uma oração pra ele? Porque ele recebe orações, né? É a mesma oração que a gente faz pra qualquer outro santo e pra Deus. A gente pede Até intercessão. a Ele igreja junto de Deus. demorou pra canonizá-lo, então até então ele não poderia receber as nossas orações Em também. devoção privada, sim, mas você não tem certeza se ele tá no E céu. ele ouve hoje as nossas orações. Unido em Cristo, sim. Entendi. Certo. Esse cara é bom, hein? Pode? Cadê minha garrafinha de água? Acabou o tema? Poxa, esse podia ter mais tempo. Eu tinha muita coisa pra trazer também que não deu. Ó, mas eu quero falar que a gente tá muito melhor do que o que eu assisti aqui hoje. O que tava aqui antes era um rapaz contra 25 feministas. E eu cheguei na hora que tava uma funkeira contra 20 policiais. Não, esse tava uma funkeira contra 20... A mulher com cabelo aqui, viu? É o quê? Pode rezar pela conversão dela, né? Ah, é? Ai, ai. A sua quinta afirmação. Ai. A quinta afirmação é abrir a própria igreja não tem respaldo bíblico. Minha quinta afirmação é abrir a própria igreja não é bíblico. Bem-vinda de volta. Obrigada, meu irmão em Cristo. Não abrir? Como que é? Abrir a própria igreja, eu vou lá pra abrir minha igreja, não é bíblico. O que é uma igreja? É uma congregação de fiéis que amam a Cristo. Tem fé em Cristo. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Quando Jesus morre na cruz, ele rompe o sagrado geográfico. Não existe mais um local, existe agora pessoas Sim, eu que têm o concordo. Espírito Santo. Para quem Paulo pediu para ser apóstolo? Paulo fez sucessores no lugar Paulo, dele, né? apóstolo de Cristo, Ah, sim, escolhido em por nome de quem Cristo. ele vem, não quem ele Ele vem por Cristo, não por homens. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.